Queridos irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Ainda sobre o tema bastante desagradável, trágico do suicídio, os irmãos tenham certos cuidados. Quando você vê, por exemplo, um familiar, que ele é alegre e tal, de repente ele muda, começa a mudar o comportamento, alguma coisa está acontecendo. Então não deixe de dar valor a essa mudança não. Procure chegar junto, procure saber o que está acontecendo, tá certo? Porque pode ser um princípio de um problema pessoal, um problema íntimo, que se não chegar com ajuda logo, pode se agravar, levar para uma depressão e para um outro tipo de comportamento que pode levar a uma atitude trágica, não é? Muito cuidado. Outra coisa, quando alguém disser que quer morrer, não pense que é brincadeira não. Valorize, anote isso, procure chegar junto, sabe? Outra coisa, irmão, quando tiver alguém em depressão, não diga que é besteira. Nunca diga essa bobagem, é ignorância ao quadrado, entende? Tem gente, não, isso é besteira, isso é bobagem, e outro até nome feio, dizem aí, não é? Não, senhor, Jesus teve depressão. Ele diz, a minha alma está triste até a morte. O que é isso? É depressão. Jonas entrou em depressão, disse para Deus, Deus, tira a minha vida, é melhor morrer, entendeu? O Elias ficou tão apavorado, deprimido, com medo da desgraçada da rainha Jezabel, foi se esconder, deprimido também. Ele se deitou para morrer. Foi. Aí Deus mandou um anjo levar para ele um pão e tal, para ele disse, olha Elias, levanta que a caminhada é longa. Caminhada é longa. Ajude, meu irmão. Você que diz que depressão é besteira, bobagem, outras idiotices, né? Eu tive depressão profunda, e não foi bobagem nem besteira não, não senhor, foi muito sério, e eu compreendi naquele vale da sombra da morte, que se eu não fosse crente, eu tinha me suicidado, viu? Mas Deus me sustentou, por quê? Por causa das bases que Deus me deu desde a minha infância, não é? A palavra de Deus, a oração, a fé, viu? Tudo isso sustenta o crente, sustenta a pessoa, viu? Diz alguém da biografia que o desgraçado, coitado do ateu Voltaire, francês, que influenciou muita gente a não crer em Deus, muita gente a não crer em Deus, não é? Na hora da sua morte, ele viu que estava a vida saindo dele, e ele desesperado, estou afundando. Alguém disse, fica firme, ele disse, me firmar em quê? Firmar em quê? No ateísmo dele não firma ninguém, filosofia não firma ninguém, só quem sustenta o homem é Deus, através do seu poder, da sua palavra, da sua bondade, meus irmãos. Então vamos ser companheiros, não é? Ajudai uns aos outros, diz a Bíblia, levai as cargas um dos outros, diz a palavra, está vendo? Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem crente que não quer ajudar ninguém, pelo contrário, se ele puder, ele mata quem está fraco, viu? É daquele tipo de gente que diz que vem um morrendo, acaba de matar, mas isso é um desgraçado, isso não é comportamento cristão. Cristão é para ajudar, levar as cargas um dos outros, né? Suportai uns aos outros em amor, está escrito na palavra de Deus. Levar a carga dos outros é você ver o outro com problema e você chega junto, vamos lá meu irmão, eu lhe ajudo, eu quero orar com você, vamos lá. Cuidado para não ter o espírito de Caim, a síndrome de Caim, que é isso, né? Síndrome de Caim. Acima de síndrome de Caim é o seguinte, ele matou o irmão dele, não foi? Matou Abel. Aí Deus chegou para ele, Deus já sabia de tudo, mas Deus quer que o homem abra a boca e fale. Caim, cadê o teu irmão? Onde é que está teu irmão, Caim? Porventura sou eu o guardador do meu irmão, não tem nada com isso? Ele tinha morto o irmão, né? E teve essa atitude terrível, né?
de fazer de conta que não sabia de nada, igual um pessoal, um presidente que tem por aí, não sabe de nada, sabe de nada. Quem sou eu? Eu não sei de nada, não. Aí Deus disse: Caim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Não adianta querer esconder, não. Deus sabia. Então não entre no caminho de Caim, não, meu irmão. Nem de matar seu irmão, né? Ou ajudar a matar, ou desprezar aquele que está em dificuldade, está sofrendo algum problema espiritual ou emocional, ou mesmo físico, carência de alimento, de bens, etc. Vamos ajudar, porque ser cristão não é ser membro da Assembleia de Deus só, não. Ser cristão é se parecer com Jesus. Ser cristão é se parecer com Jesus. Primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, foi em que cidade? Quem se lembra? Antioquia. Cristão era um nome assim meio pejorativo. Olha, ele se parece tanto com aquele tal daquele Nazareno, daquele tal de Jesus, aquele tal de Cristo. Olha o cristão. E hoje ser cristão é um nome tão maravilhoso, não é, irmão? É um nome tão honroso, glória a Deus. Então procure se parecer com Jesus. Quem já leu um livro de Sheldon, Em Seus Passos, que faria Jesus? Cadê? Quem é que? Na nave, duas pessoas só. Alguém viu? Mais um ali. Eu li na minha adolescência. Em Seus Passos, que faria Jesus? Esse livro eu não vejo mais por aí, mas tem DVD. Tem DVD. Em Seus Passos, que faria Jesus? Procura DVD aí no Google, você vai ver coisa interessante, né? O autor escreveu aquela história, mostrando cada coisa que vai fazer na vida. Você pode perguntar: como é que Jesus faria? Né? Se fosse Jesus aqui, o que é que ele faria? Então procure, meu irmão, ser imitador de Jesus. E Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na lição desta noite, na reflexão, porque eu quero ver se sai de Tiago. Já faz 2 anos, não é? Já vimos na reflexão passada a origem das riquezas. O texto é um texto de condenação aos ricos opressores, aos ricos ladrões, aos ricos corruptos, não é? É uma condenação, tá certo? Então vimos aqui as riquezas. Qual é a origem das riquezas? Primeiro, existem as riquezas naturais, que foram criadas por Deus e está à disposição de todas as pessoas do mundo, não é? Depois vimos as riquezas produzidas pelo homem, pelos homens. A riqueza produzida por homens de Deus, que trabalham, que se esforçam, que estudam, não é? E trabalham bastante e conseguem ser pessoas de posse, de renda, de riqueza. E isso não é pecado. E vimos, baseado na Bíblia, que Salomão foi um homem riquíssimo, não é? Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal, portanto um homem santo e muito rico, e era o maior, no Oriente ele era o homem mais importante, mais rico, e no entanto passou por tentações tão terríveis e resistiu. Também existem riquezas produzidas por homens que não são crentes, ímpios, ateus até. Deus permite, e muitas dessas coisas produzidas por eles, que são riquezas, beneficiam todo mundo e até a nós que somos servos de Deus. Por exemplo, quem produz muitas vezes uma vacina, não é um evangélico, é uma pessoa não crente, mas é uma bênção de Deus, através da inteligência, não há problema disso, não é? E aí falamos também sobre o uso iníquo das riquezas, começando a comentar essa parte, e vimos que há ricos que são miseráveis. O apóstolo diz: chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Quer dizer, ricos miseráveis, ricos pobres, ricos terríveis. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, depois do livro de Salmos, depois do livro de Provérbios, não é? Tem uma coisa aqui interessante, que nós lemos há poucos dias, meus irmãos, mostrando que há ricos que são pobres, e há pobres que são ricos, viu? Isso é muito importante, tá? Como as coisas são diferentes no plano de Deus, não é verdade?
Coisas muito diferentes, irmão. Coisas muito diferentes. Ricos que são pobres e pobres que são ricos. Como eu não anotei, depois eu localizo. Mas voltando ao texto que a gente leu, não é? Aqui nós vimos que o apóstolo dá uma descarga total aqui nos ricos. Vosso ouro e vossa prata se enferrujaram, não é? E todos orais para os últimos dias. Eis que vocês deixaram de pagar o salário dos que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, e assim por diante. Quer dizer, é uma condenação de Deus àqueles que praticam a injustiça, irmãos. As riquezas, né, quando elas são acumuladas com iniquidade, como agora no Brasil está sendo um exemplo terrível para o mundo, um exemplo negativo, um exemplo tão terrível para o mundo, não é? Com essa corrupção. Quantas dessas pessoas, não é, enriqueceram com dinheiro do povo, roubando dinheiro, desviando dinheiro da educação, da saúde, da segurança, dos próprios programas sociais. Quanto dinheiro foram desviados? Só esse homem da tal da empresa JBF diz que desviou 248 bilhões de reais. Isso fora o que roubaram da Petrobras, que naqueles governos miseráveis, não é, de gente materialista, anticristã, comunista. O que mais me deixa asqueroso, me vem uma coisa asquerosa, é que eu ensinei economia, não é, na universidade, ensinei economia e estudei sobre o comunismo, ensinei o comunismo. O que é o comunismo? É uma pretensa e falsa ideologia que diz que todas as pessoas no mundo devem ganhar a mesma coisa, todos devem ser iguais, todos devem ter tudo comum, daí o nome comunismo. Ninguém pode ser rico e pobre, não, todos têm que ser iguais, não é? Todos têm que ser iguais, a renda deve ser igual, etc, etc. Enfim, o comunismo tem por objetivo acabar com toda a riqueza do mundo, a propriedade privada, e finalmente instaurar no mundo um socialismo, e veja bem, socialismo, em que quem é que vai governar? Os pobres, a ditadura do proletariado. Aí já começa a contradição. Como é que você substitui uma ditadura dos capitalistas e coloca a ditadura dos pobres? Não tem sentido. E eles que diziam que defendem muito os pobres, nós estamos praticando a inclusão. Não, meus irmãos, foram os governos na história do Brasil que mais contribuíram, ajudaram, beneficiaram as empresas mais corruptas deste Brasil. Não é? Agora, usar o programa social, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Bolsa Escola, fiéis, usaram tudo isso para calar a boca dos pobres. Eles só querem os pobres para serem eleitores, mas os mais beneficiados nesse governo foram as empreiteiras mais corruptas deste país, meu irmão. O dinheiro que roubaram da Petrobras é muita vez maior do que Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tudo isso nem se compara. Porque nesses governos que passaram aí, e esse atual é da mesma raça, da mesma origem, está entendendo? Não estão pensando em pobre, não. Estão pensando em usar os pobres nas suas necessidades básicas, para poder eles permanecerem no poder e enriquecerem. Não tem um só deles que não ficou rico. Não foi rico pouco não, muito rico. Muito dinheiro desviado. O que é isso? Está aqui, ó. Ai de vós, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Isso é sinônimo de corrupção. Se enferrujaram. Uma coisa que enferruja é porque não é legítima. Entendeu? Não é legítima. Se enferrujaram. Dará testemunho contra vós. Dará testemunho contra vós. Aqui fala da eternidade, hein? Essa gente não se arrependendo e aceitando a Cristo como Salvador, um dia quem vai julgar não é Sérgio Moro não, o juiz, não é Lava Jato não, é lá na eternidade, diante do tribunal, do trono branco, do juízo final. Está tudo anotado contra eles e contra quaisquer uns que
praticar essas misérias, essa injustiça, né? Deus confia em inteligência, Deus dá capacidade ao homem, para ele desenvolver, não é? O seu trabalho em prol de si, de sua família e dos outros também, tá certo? Mas Deus não admite a corrupção, a miséria. Então muitos estão usando, né, o capital aqui tanto pode ser o capital financeiro, como o capital físico, de equipamento, recurso financeiro, recurso da terra, mão de obra, tecnologia, tudo isso é para o bem do homem, né? Mas há muita riqueza injusta, irmão, no mundo todo. Nosso país é o campeão da corrupção no mundo. Para você ter uma ideia, nosso país tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de terra, 8 milhões e 500 mil quilômetros de terra. Todos os países da América do Sul cabem dentro do Brasil, só para você ter uma ideia de como o Brasil é grande. Todos os países, Venezuela, Bolívia, Argentina, Peru, você imaginar, cabe tudo dentro do Brasil. Você vê como é grande? Esse país era para o povo ter necessidade de comida? Não. Mas sabe quem é que toma conta essa terra tão imensa? 10% apenas da população do Brasil. Só 10% detém toda essa riqueza do Brasil. O restante é classe média, classe pobre, etc. e tal, que graças a Deus tem melhorado nos últimos tempos, não resta dúvida. Como dizia um certo escritor, há tanta terra sem gente e tanta gente sem terra. Isso é injustiça, entende? Essa exploração. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossas terras, e por vós foi diminuído, clama. Sabe o que é isso? É a opressão dos latifundiários, opressão dos donos de terra, entende? Que não paga o salário, não assina a carteira do trabalhador, para ele ter seus direitos sociais respeitados. Já falei isso aqui mais de uma vez, tá certo? Pode alguém torcer a cara, não tem problema. Tem crente, agora melhorou, mas houve tempos em que tinha santas irmãs que traziam uma menina do interior para trabalhar na sua casa e não dava sequer dinheiro a ela, era só pela comida e pela roupa e pelas coisas de higiene. Isso está errado, irmão. Usar o trabalho de uma pessoa e não pagar nada? Não pode pagar? Não traga? Não, senhor. É só perguntar, você gostaria que sua filha fosse trabalhar na casa de alguém e não recebesse nada? Ou você gostaria que uma filha sua ou um filho seu fosse trabalhar na casa de alguém e não ganhasse nem o salário mínimo? Isso não é certo. Não pode pagar o salário mínimo, então dê duro. Vá trabalhar, vá fazer as coisas, mas não bote uma pessoa para trabalhar se você não pode cumprir a lei. Eu posso falar porque as empregadas estiveram lá em casa desde cedo. Eu combinei com minha esposa, vamos assinar a carteira de trabalho dessas pessoas, para que elas tenham seus direitos respeitados e amanhã possam se aposentar. Está vendo? Lembro de uma irmã que esteve na minha casa, não é? Foi a primeira empregada que nós tivemos, carteira assinada direitinho, passou 18 anos na minha casa, carteira assinada direitinho, pagando INSS, tudo direitinho. Aí Deus abençoou, ela arranjou um casamento no interior da terra dela, aí casou e eu disse a ela, fulano, continua pagando o teu INSS direitinho, porque um dia você vai querer se aposentar, isso tudo vai contar tempo para você. Mas tem crente, meu irmão, que entra num ouvido e sai no outro, sabe? Passou o tempo, ei, cadê, estás pagando teu INSS? Não, pagando não. Aí depois, nos últimos anos, irmãos, veja só, adoeceu, uma diabetes grande, problema sério, e agora? Alguém diz, menino, é bom você se aposentar, e tal. Aí já vai procurar, ei, meu Deus, é verdade, cadê a minha carteira, cadê os comprovantes do pagamento do INSS? Uma filha tinha pegado os comprovantes do INSS, jogou tudo no lixo, porque achou que era papel que não prestava mais, até a carteira sumiu.
A sorte dela, ou sorte da providência de Deus, é que naquela história de jogar no lixo, sobrou um papelzinho lá no fundo da gaveta, comprovando o INSS que a gente pagou ela. Aí ela foi no INSS, chegou lá, a sua sorte foi que você tem esse número aqui. Resgataram tudo, a senhora precisa pagar somente mais 5 anos de INSS e a senhora se aposenta. O que é isso? Se eu não tivesse feito isso com ela, não é? Está vendo, meu irmão? Procure fazer justiça, porque Deus cobra. Você não, a lei áurea o mandamento áureo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, não é? A lei áurea é: só faça aos outros o que quer que faça com você. Não faça aos outros o que não quer que faça com você. Não faça com o filho dos outros o que não quer que faça com seus filhos. Isso é a justiça da Bíblia. Não é comunismo, nem PT, nem não sei o que não. É Bíblia, está aqui escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, ele diz aqui, ó. E aí eu pergunto: será que não há fazendeiro, proprietário, empregador, empresário crente hoje que estão debaixo dessa condenação? Cada um que faça a sua análise. Quem foi empresário? Quem foi empresário? Eu paguei fundo de garantia da nossa empregada antes da lei exigir. Não era obrigado, não. Mas não, vamos pagar, porque isso vai ajudar lá na aposentadoria, mais para frente, etc. Agora está exigindo. Vocês sabem disso. Então essas riquezas do mundo, meus irmãos, são concedidas por Deus, por permissão de Deus, mas Deus requer que haja justiça. Por isso tem essa condenação terrível aqui. Salário do seu empregado você diminuiu. Está errado. Nós queremos também falar um pouquinho sobre esses sistemas econômicos injustos. Basicamente, você pode dizer que existem 3 sistemas econômicos. Um deles é o capitalismo. É esse que nós estamos envolvidos em nosso país, no mundo ocidental. Normalmente é o capitalismo. O outro é o comunismo. E há um terceiro que nem se fala muito nele, porque não tem funcionado, chama-se cooperativismo, que é muito bom. Quando eu ensinei economia, eu dizia: tem capitalismo e tem comunismo. Eu defendo o cooperativismo, porque é um sistema econômico que mais se parece com a proposta de Jesus, proposta dos evangelhos. Não é? O capitalismo é um sistema muito interessante, muito eficiente, não é? Pelo qual as empresas, os empresários, os trabalhadores, os agentes econômicos, não é? Procuram produzir mais, investir para ter mais agora e no futuro. O capitalismo valoriza a produtividade, valoriza, depende da oferta, da procura, tudo isso, não é? É capitalismo porque fala do capital, do uso dos equipamentos, máquinas, terra, tecnologia, dinheiro para produzir. E o capitalismo, o motor dele é o lucro. O lucro que alguém condena, não é para condenar, não. É para ser. A Bíblia não condena o lucro. A Bíblia condena a usura, o lucro a mais, a ganância, é o que a Bíblia condena. Mas você tem a sua empresa, tem seu comércio, não é? Ou sua agricultura, você investe ali 1.000, por exemplo, e depois da colheita você consegue 2.000, você teve 100%, porém você tem que tirar dali o seu custo de produção, de mão de obra, tudo isso, e aquilo que sobrar chama o lucro. O lucro para quê? Para você investir mais depois. Não tem nada errado nisso. Você só pode investir se tiver rendimento. Isso não é errado, não. Agora, o errado do capitalismo é porque ele seguia muitas vezes pela ganância. A pessoa não se contenta em ganhar 10%, 20%, quer ganhar 300%, 400% para explorar as pessoas, não é? Então, tenha muito cuidado. No capitalismo vale tudo, por causa do lucro, vale tudo. E esse é que é o problema. São as riquezas injustas. Por exemplo, alguém explora a prostituição. Tem empresário da prostituição que ganha, tem lucro com a venda do corpo das pessoas. Tem outros que lucram com drogas. Isso é miséria, são distorções desse sistema, não é verdade? Outro, turismo sexual. Em nosso país tem muito isso.
né? Divulga o Brasil, as mulheres nuas, seminuas, entendeu? Para quê? Para vender o turismo sexual. Isso é condenável por Deus. Está se ganhando, tendo lucro com coisas que são pecado. Jogo, a jogatina, não é? Jogatina, está entendendo? Por aí, baralho, não sei o quê, tudo isso para poder ganhar dinheiro das pessoas, isso é condenável. O capitalismo tem estas distorções, não é? Alcoolismo. Por que é que o governo não proíbe a indústria do álcool, das bebidas alcoólicas? Ele sabe que o álcool destrói a saúde das pessoas. Por quê? Porque essa indústria dá lucro. Isso é capitalismo. Por que não para com as indústrias de cigarro? Por quê? E o Ministério da Saúde mandou colocar nas carteiras de cigarro lá, né? E este produto prejudicial à sua saúde, bota gente com câncer lá, e não adianta, as pessoas continuam fumando, acabando com a sua saúde. O cigarro tem 5.000 substâncias cancerígenas, num tubinho daquele. A pessoa é tão escravizada que não consegue deixar aquilo. Mas muita gente está lucrando com isso. Não quero nem falar nas drogas, que são atividades ilegais, não é? Mesmo nas atividades legais, há muita exploração em função do lucro. O comunismo, que tem crente até que defendeu isso, não está nos evangelhos. Mentira! O comunismo é o pior dos regimes que já houve no mundo, não é? Enquanto o capitalismo dá liberdade, explora as pessoas, no comunismo, o cidadão não tem liberdade nenhuma, está debaixo de um poder poderoso, um poderoso entidade, que é o Estado. Entende, irmãos? O lucro passa a ser para o Estado. Muito cuidado nisso. E o comunismo, se fosse bom, não precisava matar tanta gente para poder se implantar. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Está vendo, irmão? Mais de 100 milhões. Foi mais do que o nazismo, aquele de Hitler. Hitler matou 20 milhões de pessoas. O comunismo, que nasceu lá na Rússia, matou mais de 100 milhões de pessoas. Esses governos que vieram antes aí, PT, esses governos, vieram do comunismo. Essa gente é comunista. São comunistas mesmo, de raiz. Entende? Se eles tivessem tomado conta do Brasil, os primeiros que iam ser mortos eram os pastores, os padres, os crentes, as igrejas seriam fechadas, está entendendo? Onde eles se implantaram, arrasaram com tudo, fecharam tudo. Entendeu, meu irmão? O comunismo, além de ser contra Deus, porque eles são materialistas, eles são contra a família. É que eu vejo crente dessa igreja no Facebook defendendo esse sistema. O comunismo é contra a família. O fundador do comunismo, o Karl Marx, o outro junto dele, o Engels, diziam mesmo que deviam destruir a família. Eu tenho o livro dessa gente. Precisamos destruir a família. Porque a família é a primeira forma de exploração do homem pelo homem. Destruir a família. Foi esses comunistas que pregaram que não deve haver diferença entre homem nem mulher. Foi eles que pregaram desde o início que devia acabar com esse negócio de sexo. Quem inventou esse negócio de sexo, homem e mulher, foi a burguesia, eles inventaram isso. Entende? Tem que acabar com isso. Nessa ideia de comunismo, tem que ser tudo igual, homem e mulher tem que ser igual, viu? E outra coisa que eles pregaram, as crianças não devem ser educadas pela família. Crente ignorante não sabe disso. As crianças não devem ser educadas pela família, devem ser educadas pelo Estado. E não é isso que estão propondo? Estão propondo isso no Brasil, nos últimos anos, e ainda tem essa conversa por aí. Né? Um representante do governo, uma procuradora, disse: não, a família não deve ter direito absoluto, aliás, é sobre os filhos. Não, quem deve ter é o Estado, é dentro da linha marxista, comunista, leninista, meus irmãos. Entende? É destruir a família. Entende? Então, muito cuidado, oremos para o Brasil não cair nessa miséria,
porque é coisa muito terrível. Vocês viram agora essas demonstrações aí, uma atrás da outra, não é? Uma atrás da outra, difundindo a famigerada ideologia de gênero, que prega que não existe homem nem mulher. Quem não sabe da história não sabe da origem. Segundo essa gente, usada pelo diabo, não existe homem nem mulher. Quem inventou isso foram os burgueses, esses cristãos fanáticos, não sei o quê. A Bíblia é um livro superado, etc e tal. Não tem homem nem mulher. A pessoa que escolhe o que quiser ser. Eu vi uma dessas desgraçadas dizendo há poucos dias, a mulher precisa se libertar da mulher. Ela não deve ser mais mulher. Ela deve ser o quê? Essa desgraça do Satanás diz que menino não nasce homem e menina não nasce mulher. Não tem sexo não. É para eles dominarem as pessoas como eles quiserem, irmão. Então muito cuidado. Capitalismo é um sistema, não é perfeito, tá certo? Mas pode conviver com a democracia. Agora, o comunismo não tem democracia. O comunismo é o poderio do Estado sobre todos os cidadãos. Quem não aceita é preso, quem não aceita é morto, entende? Muito cuidado para você não entrar nessa onda aí, maligna, falsa, não, isso aí é a favor do pobre, fazer do pobre, coisa nenhuma. Além de ser contra Deus, eles são contra a família, são contra o casamento, conforme Deus criou. Por isso que Marx dizia, e os seus seguidores, né? Lenin no seu decálogo diz, deve-se corromper a juventude, deve-se incentivar sexo entre homem e mulher, mulher com mulher, mulher com homem, sexo com criança, sexo com animais. Sabia disso? Sim. Ele disse que não tem nada demais, depende da pessoa fazer, sem fazer mal a ninguém. Aí vocês viram uma falsa exposição de arte, não é? Promovida por um banco. Graças a Deus a justiça mandou fechar. E muita gente tirou as contas daquele banco Santander. Depois apareceu logo em seguida veja que é um ataque orquestrado, é um atrás do outro, sabe, irmão? Porque eles estão vendo que quem está resistindo são os evangélicos, são os católicos de bem, os homens de bem dessa nação. As famílias não estão aceitando isso. Então o ataque é feroz. Depois vem no Museu de Arte Moderna, um homem nu, deitado, e a mãe leva, e umas crianças lá vendo aquela cena, e uma mãe idiota leva uma criança para tocar no corpo do homem. Vocês viram o vídeo? Tem hora que ela aponta para o órgão genital para a criança tocar lá. A criança não foi, tocou só na perna do homem. Isso é pedofilia, irmão. Uma criança que não sabe discernir isso, amanhã um pedófilo chega para ela, né, e diz, toque aqui, ela já tem a sua mente já corrompida, não tem nada demais, é uma arte, é coisa boa, pode destruir a vida dessa criança, né? Outra em Minas Gerais foi pior ainda. Tudo isso está acontecendo, e os artistas da Globo, e outros defendendo tudo isso, e revoltados contra nós, né? Somos homofóbicos, somos fundamentalistas, somos fascistas, não sei o quê, não importa. A igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade, viu? O inimigo sabe que quem pode resistir a essa onda maligna de ataque à família é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Então, meus irmãos, existe também uma má distribuição de renda no mundo. Sim, 2 milhões, mais da metade da população mundial ainda passa fome. Isso não é a vontade de Deus de modo nenhum, meus irmãos. Mas qual é a causa de tudo isso? Então você vai perguntar aos sociólogos, economistas, entendeu? Esse povo, não, a causa disso é a má distribuição de renda, é a injustiça social. Tudo isso explica, porém, a causa maior, sabe o que é? É o pecado da humanidade. A causa das injustiças sociais é o pecado. A causa de todos esses males é a falta de Deus no mundo. Por isso nós devemos pregar o Evangelho. Só há 2 soluções para o mundo, irmãos. Infelizmente, nessa realidade que vivemos, provavelmente não vamos ver. Seria a conversão das pessoas, a conversão dos líderes a Deus. Isso é muito difícil, não é impossível.
Agora, a segunda solução, essa se implantará, porque é prevista por Deus. É quando Jesus levar a sua igreja para a eternidade, depois voltar com ela para implantar o seu reino milenial. Aí haverá justiça na terra. Aí sim haverá justiça na terra. Todos os corruptos serão banidos da terra. Todos os ímpios serão destruídos. Porque Jesus reinará com poder e grande glória sobre o planeta Terra. Há uma mensagem de esperança para o planeta, viu, meus irmãos? Então, para terminar, a igreja deve protestar contra as injustiças. Deve protestar. A igreja, no sentido espiritual, não tem defeito, não é? Porém, no sentido humano, ela tem defeitos. Precisa corrigir a si mesmo, não é? E depois procurar lutar e trabalhar também em prol daqueles que precisam da nossa ajuda. Tem crente que acha que quando você começa a falar contra as injustiças, diz, não, o pastor não devia estar falando nisso, devia estar pregando o evangelho. Mas escuta o que diz a Bíblia. Diz a palavra de Deus, informa-se o justo da causa dos pobres, mas os ímpios não compreendem isso. Provérbios 29, 7. Está dizendo que o justo se informa da causa dos pobres, ou seja, da situação dos pobres. Então, uma igreja que não procura saber o que está se passando na comunidade para ajudar, ela está alienada. Ela está voltada para dentro de si mesma. Mas aqui está dizendo, o justo, que são os salvos, procura se interessar pela causa dos pobres, dos necessitados. Vamos, quer mais texto? Diz a Bíblia, que todos devem se tratar, os patrões devem tratar os servos como quem trata Cristo. É a palavra de Deus para os patrões, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Você que tem sua empresa, saiba que ali você está ali para servir, como quem está trabalhando para Deus. Não pense só em ganhar dinheiro, não. Lembre-se que Deus colocou ali, que você tem saúde, tem inteligência, teve recurso para colocar a sua empresa. Trabalhe como quem está servindo a Jesus. Coloque um quadro bem bonito lá com um versículo bíblico, para todo mundo chegar ali e saber que ali é uma empresa de um crente, de um servo de Deus. Vamos mais. O Antigo Testamento, não é? Tem muita coisa na Bíblia que fala sobre isso. Isaías 1,17, não vamos abrir a Bíblia não, porque a hora está correndo. Isaías 1,17 diz assim, irmão, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías 1,17. Então não precisa ser comunista para cuidar disso não, precisa ser cristão, precisa ser igreja, está vendo? Cuidar da causa do órfão, da viúva. Salmo 83, 4 diz, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Para quem é isso? É para comunista não, isso é para o povo de Deus. É para a igreja do Senhor Jesus. É para a igreja do Senhor fazer isso. Entende, querido? E aqui não vou ler porque tem muita coisa. Aí você tem Isaías 3, Isaías 58, Jeremias 22, Miqueias 6, Ezequiel 16. Tudo isso é a palavra de Deus. Aliás, eu vou parar aqui, eu vou deixar isso aqui para a próxima reflexão, viu?